Bom dia e sejam bem-vindos ao nosso último dia do treinamento do IMP, da Introdução ao Mercado Profissional, que é o tio Maurício mais uma vez. O objetivo dessa aula é ajudar vocês na questão da desenvoltura em entrevistas, tá? Então, vou explicar o que são, vou dar exemplos de entrevistas, vou dar exemplos de dinâmicas que também estão sujeitas a isso também, de ter essa necessidade de ter uma dinâmica. Bom dia, a aula é com o Cris, o IMP. Não, é comigo. Alguém tá mandando mensagem pra mim. Aí eu não sei quem é. Só mandar o link aqui pra ela. Caso você esteja na sala do Cris, você sai e loga de novo, tá? E dessa vez você coloca Suzana e MP, beleza? Pronto, só mandei um áudio aqui para resolver, porque tem aluno que o Cris... Por ser aluno do Cris já, ele só pegou e colocou na própria sala dele. Né? E quarta-feira esses alunos são meus. Tudo meu. Não, hoje não fui eu, foi o Cris, tá? Eu não sou o host, eu não sou dono da sessão, quem é o dono da sessão é o Cris hoje. E eu não vou tomar dele não, deixa ele se virando com isso. Então, o objetivo da aula, como eu estava falando, é essa questão do auxílio às entrevistas. Eu não sei mais ou menos quantos de vocês já fizeram, mas a gente vai descobrir agora. Quantos de vocês que estão presentes na aula agora já participaram de alguma entrevista pelo menos uma vez na vida? Aí vocês escrevam eu no chat. Eu. Então todo mundo aqui já tem experiência. Não é só experiência quando você trabalha, é experiência quando você participa de processos seletivos. Por quê? Porque você já tem um diferencial em relação a outros jovens, porque nem todos participaram. Às vezes é a primeira vez de alguém e ele está bem mais nervoso do que você, ele está bem mais inseguro do que você, porque ele não sabe o que vai acontecer lá. Você já participou, você meio que já sabe. Não que você saiba de tudo por ter participado de uma, mas você já tem um encaminhamento, você já tem mais ou menos uma malícia, tá? Já tem uma malemolência argentina, já sobe para disputar bola de cabeça com o cotovelo para cima, entende? Você já está um passinho à frente dos outros. E essa malemolência, essa casca suspeitosamente específica, o Washington também fala desse jeito. Essa casca a gente só cria com tentativas, tá, gente? Quanto mais você tenta, mais fica maior a possibilidade de você passar em alguma delas. A maioria que falou eu, acho que, se eu não me engano, só um de vocês já trabalhou mesmo, né? O restante que falou eu conseguiu passar para essa vaga? Participou do processo seletivo ou não? O Emerson, a Carol, a Clarice e o Gustavo. Vocês conseguiram passar nesse processo seletivo? Eu acho que foi o Gustavo que disse que conseguiu na outra aula. Não, a Carol não, e o restante? Não. A Clarice passou. Pronto. Aí eu lembrava do Gustavo. Aí dos quatro, dois passaram pelo processo seletivo. Então, ó, a Suzana já está aqui. Diga lá, Suzana, como é que tá? Caso apareça algum convite para você ir para outra aula, você só nega. Ô, Denis, eu não tô como co-host, Denis. Tu pede o co-host pro menino? Beleza, valeu, cara. Boa aula aí, viu? Tu manda uma mensagem para ele que eu não sou hoje, não. Beleza, então, valeu. Então, aí como é que funciona quando a gente tem essa experiência, quando a gente não tem essa experiência? Como eu falei, é um primeiro passo, como eu falei, muda bastante. É o equivalente a você já ter experimentado andar de bicicleta e não tomar aquela queda tão feia, já saber onde é que você coloca o seu pé para se equilibrar, já saber onde é que fica o freio para apertar o freio para não cair, entende? Só que a gente, às vezes, não tem essa primeira experiência de uma forma positiva. Às vezes, nossa primeira experiência é tentando e tomando um não. E hoje a gente tem uma dificuldade em lidar com o não. O jovem hoje, honestamente, tem dificuldade em lidar com o não. Quando você toma um, você meio que já fica para baixo, aquilo te afeta. Sendo que o normal é você tomar vários, tá? Antes de você conseguir a primeira vaga na sua vida, você vai tomar não, e não, e não, e não, e não, e não, e não. Na experiência, a gente coloca as rodinhas. Exatamente. E meio que essa parte de experiências com rodinhas vocês podem ter aqui hoje. Para os alunos que não tiveram nenhum ainda, eu tive 4 dos 10 que estão online, 4 me disseram que tiveram já. Esses outros, esses restantes que nunca tiveram, podem ter algo próximo a isso hoje, de forma educativa e de forma não traumática, tá? Minhas dinâmicas de grupo, as minhas dinâmicas em relação
o nosso treinamento, eles não têm esse foco de traumatizar jovens. O nosso conteúdo da aula de hoje são as entrevistas e dinâmicas, e vamos falar um pouquinho sobre entrevistas agora. O que é uma entrevista? São meios de selecionar os melhores participantes para a vaga ofertada pela empresa. Existem diversos modelos de entrevistas, assim ainda como também existe uma vasta gama de profissionais que trabalham com isso. Eu nunca leio definições, mas eu leio essa porque foi eu que escrevi, tá? Quando sou eu que escrevo, eu leio. O que é uma entrevista em si? É só um meio para a pessoa que está recrutando ela conseguir selecionar melhor quais são os funcionários que ela vai pegar daquele bolo que se inscreveu. Então, tem várias formas de você fazer essa entrevista. Pode fazer uma entrevista particular, uma entrevista online, você pode fazer uma entrevista em grupo, você pode fazer várias formas. O que te for mais prático, o que for mais prático para empresa e para o entrevistador, ele vai fazer, tá? E às vezes não é tão prático para você, porque você tem pânico de pessoas, porque você não está se sentindo seguro para falar na frente de 15 pessoas, 20 pessoas, às vezes bem mais, às vezes 50, 100 pessoas que você não conhece, mas o cara tá ali porque ele quer que seja o mais rápido possível. Então você não quer fazer, mas você é obrigado a fazer porque você quer trabalhar. Já participei de entrevistas com entrevistas individuais, já participei de entrevistas em grupo. Em grupo você nunca tem um destaque tão fácil, você tem que sempre falar mais do que você gostaria de falar. As coisas sempre são mais desconfortáveis, tá? E entrevistas, como posso dizer, individuais, elas são bem mais tranquilas, porque você está com uma pessoa, duas pessoas na sala com você no máximo, e você fala o que você tem que falar, sem se sentir tão envergonhado, tá? Aqui no final desse parágrafo, eu falei sobre a vasta gama de profissionais que trabalham com isso, porque a gente sempre pensa que vai ser um carinha do RH que vai fazer a minha seleção. Eu acho que todos vocês sabem o que é RH, eu não preciso explicar o que essa profissão faz, né? Todo mundo aqui sabe, né? Já trabalhei com entrevista de grupo, é normal, meu jovem. É bem normal, isso daí é uma das coisas que eu mais vejo na vida. Toda entrevista que eu vou tem sempre um carinha que não consegue falar nada porque ele está de frente de outras pessoas. Minha pergunta é, se todo mundo aqui sabe o que é RH, vocês sabem, né? Alguém não sabe? Se alguém não souber, eu explico. Se todo mundo souber, eu não preciso não. Beleza. RH são recursos humanos. É um setor que lida com toda a questão burocrática da empresa, mas voltada para o funcionário. Ou seja, questões de pagamento, questões de ajustes de horários, reclamações que o funcionário tenha com a empresa, eventualmente, demissões, tudo fica a critério do RH. Tá? É um profissional formado, tem o curso, tem a graduação em recursos humanos, tem a graduação plena, que são os 4 anos, tem o tecnólogo em recursos humanos também, tem vários cursos que vocês podem fazer na área. E essa pessoa vai trabalhar, além dessa organização dentro da empresa, ela também pode trabalhar com recrutamento e seleção, certo? Então, além dela ser responsável pela parte burocrática de demissões, admissões e afins, ela também pode ser responsável por recrutamento e seleção, trabalhar com as entrevistas, tá? Trabalhar nesse processo. Então, os profissionais que podem participar eventualmente da sua entrevista, um gestor de recursos humanos, o carinha do RH, psicólogos também é muito comum, o gestor responsável pelo setor da contratação, ou seja, a pessoa que vai trabalhar diretamente com você, e o próprio dono ou administrador da empresa. Um minuto. Eu fui só espirrar, tá? Que ninguém merece ouvir espirro no vídeo. E, Denis, manda um áudio no grupo e manda áudio também diretamente para os dois números do Cris, porque senão ele vai te deixar no limpo aí um tempão, meu bom. Ah, beleza, beleza. Tô aqui do lado dele. Beleza, show, valeu, viu? É que já chegou alguém aí que eu acho que é para ele, acho que a Maria do Socorro deve ser para aula dele. Aí ele não vai Beleza, colocar show. porque ele não prestou muita atenção. Ah, Maria do Socorro, se você for para aula do Cris, ele vai te colocar em sala daqui a pouco, tá? Que é o treinamento do IMP. Então, falando um pouquinho sobre cada um desses, como eu já expliquei, gestor de recursos humanos é a pessoa que trabalha com RH diretamente, é contratada para isso, estudou para isso, é qualificada nisso, tá? Psicólogos, calma que é um pelo de barba na minha boca. Os psicólogos, além de terem todo o aporte de ter o conhecimento em relação ao ser humano, de saber lidar com ele,
de entender as mais profundas camadas que compõem o ser humano, eles ainda podem ter alguma especialização ou aproveitar mesmo das. Eu não vou fazer isso agora, que tô em vídeo. Você não pode deixar aqui que eu pego depois. E eu tô gravando. Então, ele pode ter uma qualificação extra para trabalhar com recursos humanos, ou ele pode só utilizar as próprias disciplinas que ele aprende no decorrer da graduação, como, por exemplo, psicologia organizacional, que é a mais voltada para ambiente de trabalho, para inteligência organizacional, que tem esse foco direto na parte mais interna da empresa, em lidar com pessoas, tá? Psicologia também é um curso que tem como eu posso dizer, algumas disciplinas que podem te ajudar a trabalhar com isso. E é muito comum hoje você não contratar o gestor de recursos humanos, você contratar o psicólogo para fazer as nossas dinâmicas, ou também o próprio recrutamento em si. Quando eu falo de gestor responsável pela contratação, é porque a empresa abriu seleção para uma vaga específica. O CEDASP, por exemplo, abriu seleção para a parte administrativa. Ok. Quem é que vai participar desse processo seletivo? Lá no CEDASP, geralmente, o próprio coordenador do setor participa. Então, seria a moça responsável pelo setor administrativo, que é a Manu, e também a própria gerente geral da unidade, que é a EMI. Então, você não faria o recrutamento e seleção com um profissional direto de recursos humanos ou um psicólogo. Você faria com o gestor responsável pela contratação ou o administrador geral. Você já falaria diretamente com isso. Aí eu não sei se isso é um motivo para você ficar ainda mais nervoso ou não, porque você já está conhecendo as pessoas com que você vai trabalhar caso você passe. Quando eu fiz a minha seleção lá, eu fui diretamente com o coordenador de ensino. Eu não tive contato nenhum com outros profissionais, eu só fui conversar diretamente com ele. E não sei se isso ajudou ou se isso piorou a situação. Honestamente, eu não sei. Porque eu também não sabia quem era ele até o momento. Vamos para o próximo passo, que são algumas dicas para entrevista, tá? Geralmente, eu trago essa parte de preparação com a imagenzinha do Batman, porque não existe ser humano no mundo, quiçá no universo, mais preparado do que o Batman, tá? Nossa, Maurício, mas é uma aula sobre questões de emprego, empregabilidade. Por que você usaria como exemplo um personagem que nem existe? Batman existe nos nossos corações. Ponto. E outra, é bom citar o exemplo de alguém que tem preparação, porque você vê, se você acompanha a HQ do Batman, você sabe que ele é um ser humano comum e ele está no meio de deuses, no meio de extraterrestres, de alienígenas, de monstruosidades. Ele nunca. Poucas vezes, na verdade, eu vi em alguma HQ específica do Batman ele morrer. E geralmente os planos, ele é o único que sobrevive, geralmente ele que orquestra todo mundo, geralmente ele que dá jeito nas coisas, porque ele pensa 10 vezes antes das coisas acontecerem, tá? Eu não tô pedindo para vocês serem pescotapas que nem o Batman, não é nesse sentido que eu tô falando. Estou falando que vocês têm que pensar e se preparar para fazer o que vocês têm que fazer. Ah, tem uma entrevista amanhã, o que que eu vou fazer? Vou preparar toda a documentação que eu preciso, vou me preparar psicologicamente para isso, se eu sei que eu tenho algum problema. Ele morre no ponto de ignição, mas todo mundo morre lá no ponto de ignição. Quase todo mundo. Quase todo mundo mesmo. Mas no Liga da Justiça Sombria, a Guerra de Apocalipse, ele não morre e ele ainda vira arauto do próprio Darkseid, de tão bolado que o Batman é. O Darkseid olhou aquele cara e pensou, eu quero esse maluco trabalhando para mim. Batman sendo Batman. Então, se você tem alguma dificuldade, se você tem alguma dificuldade expressiva, se você é ansioso, se você é muito nervoso, você sabe que você tem algum compromisso amanhã, que você vai precisar sair da sua zona de conforto, que você vai precisar falar em público, prepare-se psicologicamente para isso. Como? Durma, descanse, escute suas músicas, relaxe. Ah, eu não consigo, Maurício. Você tentou? Tentei o máximo possível. Porque, gente, se você não sabe lidar com a sua própria cabeça, fica meio complicado. Aí você tem que aprender antes de começar a se encaminhar para outros momentos, para momentos em que você já
tem isso como necessidade, tá? Saiba o que te deixa tranquilo, procure e aprenda sobre você, tá? Para que caso você tenha algum compromisso no dia seguinte, você não seja esse o motivo de você não conseguir ir, não seja você mesmo o motivo de você não conseguir ir, tá bom? E tente de um jeito ou de outro. Já tá lá, já vai e pronto. Se der certo, deu certo. Se não der certo, você tentou, você aprendeu, você teve experiência, tá? Confiança é o que vem depois do preparo. Você consegue se sentir confiante quando você sabe que você está preparado. Elas não andam separadas, tá? Essas duas coisinhas aqui não andam separadas. Sem preparação você não tem confiança e sem confiança é porque você não está preparado, ok? Quando a gente está preparado, quando a gente estudou o que a gente vai falar, quando a gente preparou um texto, quando a gente ensaiou, isso eu estou falando de apresentações gerais. Você vai para aquele momento em que você tem que executar, ainda assim pode dar o branco, pode dar o nervoso, pode dar aquele tiquezinho que você fica, meu Deus, o que eu tenho que falar agora? Eu esqueci. Mas a possibilidade é menor do que quando você não tem a menor ideia do que você vai falar, tá bom? Então, para adquirir confiança, você precisa de preparo. A apresentação em uma entrevista, gente, é 50% do processo, tá? Como você fala de si, como você se vê e mostra para os outros como você é, tá? Se alguém te faz alguma pergunta mais, eu não vou nem dizer pessoal, eu vou dizer uma pergunta mais intimista, que você geralmente teria dificuldades para responder e você demonstra que tem dificuldades para responder, a pessoa já vai ficar pensando, nossa, o menino não sabe falar de si mesmo. E isso é muito negativo. Não saber falar de si é que nem dar um tapa na mãe durante uma entrevista, tá? É você por você lá. Não tem seu pai, sua avó, seu tio para falar por você e para assumir essa rédea. Se você não sabe falar de si, tá muito complicado, porque quem é que vai querer, quem é que vai saber falar, ok? Então, se perguntarem seus defeitos e qualidades, você ficar pensando demais, o entrevistador já olha assim, beleza? Para que que eu quero um cara assim na minha equipe? Que se ele está se descobrindo, ele vai se descobrir na minha empresa? Não, não é assim que funciona, tá? Então pensem um pouco, não custa nada treinar antes e fale, nem que seja no espelho, fale a ponto de você conseguir fazer uma boa apresentação. Fale bem sobre você, responda o que tiver que responder sobre você, tá? Porque isso aqui chama muita atenção positivamente. Profissionalismo. Ah, Maurício, mas eu nunca trabalhei. Como é que eu vou pensar em ser profissional? Não, são duas coisas completamente diferentes. Por mais que não pareça, são duas coisas completamente diferentes. Profissionalismo não está atrelado a você como um trabalhador, está atrelado a você como a sua ética, tá? A você como a ética que você tem dentro do mercado de trabalho. O que que significa? Significa que quando eu falo que uma pessoa é profissional, eu falo que essa pessoa respeita os outros ambientes de trabalho onde ela já trabalhou, ela não trabalha mais, que ela não fala mal de outras empresas, que ela cumpre o que ela tem que fazer, que ela foi contratada para fazer, caso ela seja, que ela faz o que a gente espera dela. Isso é uma pessoa profissional. Quando eu falo profissionalismo, eu não estou falando de alguém que só faz o próprio trabalho, eu estou falando de toda essa gama de possibilidades. Então, você pode não ser profissional no começo da entrevista, quando alguém te pergunta, oh, qual foi o motivo de você sair do trabalho? E você desce a lenha no emprego anterior, esculhamba o chefe, esculhamba a estrutura, diz que só não foi escravizado lá porque não tinha chicote, porque só faltaram fazer isso com você. Não tem por que você falar isso. E para o entrevistador, naquele momento, ele olha para você e diz, olha, ah, nossa, que coisa tensa, né? Isso por fora, por dentro ele tá pensando, imagina se eu contrato esse doido, ele vai me esculhambar também, tá? Então não façam, não ajam dessa maneira, ok? O autoconhecimento, eu já citei aqui na própria preparação e na confiança, tá? É algo que você busca. Gente, momento coach Maurício aqui, que brilhe a janelinha do coach nas minhas costas. Coach, coach, coach. Autoconhecimento é uma jornada eterna. Enquanto você é vivo, você está aprendendo sobre você, tá? Se enquanto, a gente tem muito essa de, nossa, eu tenho que conhecer outras pessoas, nossa, eu estou num relacionamento, eu tenho que conhecer uma pessoa. Fala que houve pequenas discordâncias e adversidades com o seu chefe antigo. Nem isso, nem cita, tá? Se não é o caso, você só diz, não, teve um corte na empresa, a empresa não pôde ficar comigo. Claro que você não vai se detonar, mas você não precisa falar exatamente o que foi, porque tem na tua carteira de trabalho o motivo da demissão. Sempre vai ter, tá? Então, a jornada do autoconhecimento é eterna. Eu gosto de citar exemplos de casais aqui. Quando você está com uma pessoa há 30 anos, você ainda não conhece ela. Quando você está há 50, você ainda não conhece ela, tá? Mas à medida que você não conhece ela, você também não se conhece.
Porque o ser humano, ele tem alguns defeitos de comodismo, que ele chega em algumas etapas da vida e parece que ele não cresce mais, ele não melhora mais, ele não aprende mais, ele não dá um passo a mais. Sendo que isso é a maior mentira do mundo. Nós somos os animais mais adaptáveis do universo até então. Já que a gente não viu ET até agora, então somos nós, tá? Então é muito triste você estagnar como pessoa. Eu não consigo mais uma qualificação profissional, eu não consigo mais estudar, eu não consigo mais aprender. Isso é mentira para você. Você está mentindo para si mesmo. Você não tem limites. Não há uma limitação. Maurício, mas eu não tenho perna, não tenho braço, não tenho. Cara, tem gente que pinta com a boca, tem gente que joga com o nariz, tem gente que faz coisas maravilhosas. Você não tem limitações também. Mas tu está usando as outras pessoas como exemplo. Estou usando como exemplos positivos. Porque se tem alguém que consegue fazer algo, você também consegue. Porque você tem o mesmo genoma, você tem o mesmo código genético, você é um ser humano igual. Se você não tem nenhum problema, nenhuma dificuldade motora, mecânica e mental, você é igual, você consegue também. Tá? Pode ser que você não tenha as mesmas oportunidades da pessoa, isso é fato. Mas não é isso que eu estou falando. Não é sobre oportunidades. Essa aula não é sobre oportunidades. É uma aula sobre o seu próprio autoconhecimento. Então você vai procurar, vai aprender sobre si, vai ver o que você gosta, vai saber o que você consegue fazer, vai experimentar de tudo na vida enquanto você é vivo, e aí você vai se descobrir a ponto de ter segurança para falar sobre si 100%. Tá? Mas isso demora uma vida inteira. Só que pense dessa maneira, tá? Currículo atualizado também é uma boa dica para vocês, porque a gente aqui durante o IMP, nós criamos um. Ótimo. Não vai ser o último que vocês vão fazer na vida, tá? Pode ser se você utilizar esse modelo para sempre só atualizando, mas esse currículo tem que ser modificado aí pelo menos umas 2 ou 3 vezes a cada semestre, porque você tem que aprender alguma coisa nova, você tem que se qualificar mais, você tem que procurar outros cursos, você vai ter trabalhado. Então, aquele currículo que tem o quê? 3, 4. Não, tem uma página, na verdade está na metade da primeira página. Daqui a uns 2 anos é para ter 2 páginas, tá? Porque você tem que continuar procurando mais informações, mais qualificação, mais experiência. Se você não faz isso, você está muito atrás de todas as outras pessoas que fazem, tá? Você não é competitivo, você não está cultivando aí a sua empregabilidade. Eu ia falar o seu empreendedorismo, mas a sua empregabilidade, tá? Networking em dias. Quem aí sabe o que é networking? Escreva eu no chat. Quem não sabe, escreva não, porque dependendo aí eu explico o que é, e se todo mundo já souber, eu não preciso. Não, 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 não. Então ia ser novidade para todo mundo? Olha só que legal. Sobre networking. Network é como se fosse uma rede de profissionais, uma rede informal, onde você participa. Como assim, Maurício? São os contatos que você teve de todas as empresas que você trabalhou, de outras pessoas que trabalham no ramo, dos seus amigos que trabalham em outros setores, todos os contatos que você fez durante sua carreira profissional. Tá? Quando você tem um bom network, ou seja, quando você tem os contatos, você não fica desempregado. Porque, primeiro, as pessoas sabem o que você faz, sabem como que você é, sabem o profissional que você é, e isso para te dar uma oportunidade no próprio local onde eles trabalham, são 2P. No caso, 2 pulos. 2. Tá? Ter o network em dia significa que você tem contatos com pessoas, que você mantém esses contatos, que você cultiva esses contatos e que você pode usá-los na hora que você precisar. Ou para arrumar uma vaga para você, ou para arrumar uma vaga para outra pessoa. Então, é muito importante que em toda empresa que você trabalhe, você seja bem visto, você lide bem com todo mundo, converse com todo mundo e saia pela porta da frente. Ou seja, que seja demitido por algum motivo plausível, por corte de vagas ou porque a empresa própria vai fechar, vai fazer alguma coisa assim. Se você é demitido pelas portas de trás, ou seja, porque você deu prejuízo, porque você fez alguma besteira, aí você fica mal falado, aí seus contatos vão diminuindo, tá? Isso também é profissionalismo, beleza? E respostas seguras. Durante a sua entrevista, qualquer coisa que te perguntem, responda com segurança, tá? Gagueje, mas gagueira não tem nada a ver com insegurança, não. É mais uma questão de dificuldade expressiva. Mas se te perguntam, você gostaria de fazer isso? E você responde, não sei. Aí você tá de sacanagem comigo, meu bom. Ou é sim ou é não, rapá. Acorda pra vida, rapá. Te perguntam, você gostaria, aliás, você está disposto a trabalhar com viagens? Aí você fica, aí eu já não sei, moça. É sim ou não?
Ora, você tem dificuldade para lidar com pessoas? Eu não sei, eu ainda não testei. É sim ou não, tá? Geralmente você vai dizer muito sims aqui que não vão ser verdade. Mas se você quer aquela vaga naquele momento, é isso. Saiba que depois isso aí vai ser cobrado de você. Mas tente ser o máximo de seguro nas suas respostas, o possível. Na próxima página aqui, a gente tem o manual da entrevista. Eu falei que vocês vão acabar mentindo. Não tô mentindo, não, gente. Vocês vão acabar mentindo pra caramba aqui, tá? Mas o que é que te gera essa questão da mentira? Você pode conseguir ludibriar o entrevistador, dizer pra ele que, eu sou capaz de fazer isso, 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 eu sou muito bom nisso, 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 nisso. Aí você meio que cativa a pessoa e faz com que ela queira te contratar. Só que você vai para teste. Você vai para teste, tá? E tem sempre a semana que é do treinamento, às vezes é uma semana, às vezes são menos dias do que isso, e depois você vai oficialmente para o estágio probatório, que são 3 meses até, onde você fica na empresa, trabalhando pela empresa, tá? Às vezes é de graça, às vezes é de graça, às vezes já é remunerado, às vezes já é até com carteira assinada. Sim, é. Só que é probatório, então a empresa pode te demitir durante esses 3 meses sem ter que te pagar nenhum benefício extra, como se fosse, pagar já o FGTS, afins. Não, ela pode só te demitir pagando o que você trabalhou por isso. O estágio probatório tem essas características. Se você mentir, você cai no probatório, porque na primeira semana eles vão saber se você sabe fazer aquilo que você disse ou não. A questão da vida pessoal durante a entrevista, tá? A ideia é não mentir, mas se tiver que mentir, minta sabendo que você vai ser cobrado no futuro por isso. As pessoas vão descobrir se você é capaz de fazer o que você disse que era ou não. A questão da vida pessoal. Como assim, Maurício? Esqueci minha vida pessoal. A entrevista dura no máximo um dia, tá? Não vou dizer 24 horas, mas pode ser que o processo seletivo comece de manhã, acabe de tarde, então seriam aí umas 8, 9, 10 horas. Enquanto você estiver conversando com alguém, enquanto você estiver naquela sala sendo avaliado, esqueça que você tem celular, esqueça que você tem namorado, esqueça que você tem filho, esqueça que você tem mãe, pai, porque vai mexer contigo, tá? Se você tem alguma dificuldade em casa, se sua mãe está doente, se seu pai está doente, se tem algum motivo que te preocupe a ponto de você não conseguir ter o seu desempenho em 110%, não vá para a entrevista, tá? Se tua mãe está doente, fica em casa e cuida dela. Se teu filho está doente, fica em casa e cuida dele, tá? São prioridades, tá, gente? São prioridades. Agora, se você saiu de casa e tem alguma coisa te preocupando, esqueça disso enquanto você tem que ser avaliado, tá? Você está lá para ser avaliado, você está lá para chamar atenção positivamente. Não porque você está olhando para o celular de 5 em 5 minutos, pensando em alguém que está em casa com algum problema. Se você está desse jeito, fique em casa, tá? Não vale a pena, porque você não vai passar, você só vai se estressar e estressar a pessoa que vai estar te avaliando e vai estar olhando. Nossa, essa pessoa está tão interessada aqui que ela nem olha na minha cara. Está olhando para o celular o tempo todo. Deixa eu só minimizar aqui essa câmera. Pronto. O foco, acho que isso aqui anda junto, tá? Quando você consegue dar uma pausa no que você está fazendo, as suas obrigações, para participar daquela entrevista em 100%, você está 100% focado. Então, no momento em que alguém falar alguma coisa, no momento que alguém te perguntar alguma coisa, você vai ter o delay mínimo para a resposta. E foco é tudo na vida, tá, gente? Você trabalha muito bem o teu networking e o teu lado profissional quando você é alguém focado, quando você tá lá para trabalhar e sai de lá e aí você tem vida social. Não é muito raro, aliás, é raro sim, profissionais desse jeito, profissionais que chegam no ambiente de trabalho e dá os 110% dele ali e sai do ambiente de trabalho, aí é outra pessoa, aí que ele vai mostrar a vida pessoal dele, tá? Pessoas que não misturam as duas coisas. O normal é sim a pessoa misturar as duas coisas. Chegar no trabalho triste porque brigou com o esposo, brigou com o namorado, não ir para o trabalho quando teve algum problema pessoal em casa, tá? São pessoas que têm problemas com foco, sim. Ah, Maurício, não, eles são humanos. Não, 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 não. Aí nós temos uma discordância, tá? Você está recebendo para trabalhar, não tá? Tô. Então, por que que a tua vida pessoal vai influenciar no teu trabalho? Que raio de profissional é você? Ah, não, Maurício, eu não vejo assim. Tudo bem, você tem direito de não ver assim. Mas eu tô dando a minha opinião, certo? Quando o meu pessoal tá abalado, gente, a minha aula é do mesmo jeito,
a minha comunicação é do mesmo jeito, a minha forma como eu lido com os meus alunos é do mesmo jeito. Eu posso ter terminado com a mulher, posso ter brigado com a mãe, eu posso ter, sei lá, feito alguma coisa muito feia, sofrido algum problema, algum atentado, alguém ter me esculhambado. Meu profissional é meu profissional. Boto uma máscara e vou dar aula. Sempre fiz isso. Eu já dei aula em crise de ansiedade, no ápice dela, tipo, me tremendo e chorando. Máscara, aula e segue. Não importa, tá? Isso aí eu sempre fiz na minha vida, desde quando eu fui estagiário pela primeira vez. Tô em ambiente de trabalho, tô em ambiente de trabalho. Tenho que fazer meu trabalho, faço meu trabalho e ponto. Não existe nada que me pare, não existe nada que me faça não fazer o que eu tenho que fazer. Se eu estou sendo pago para isso, eu vou fazer. Ponto. Tá? Acho que se todo mundo tivesse essa visão, a gente não teria tantos profissionais insatisfeitos, não, a gente não teria tantos profissionais pouco profissionais mesmo. Tá? Tem muita gente que fica só cumprindo tabela, tem muita gente que vai para o trabalho só pelo dinheiro. Eu não, eu vou pela minha função, eu vou pelo que eu tenho que fazer, e ponto. E é isso. Se é um conselho que eu posso dar para vocês, é esse. Sejam profissionais desse nível, tá? Se foquem e se esforcem para chegar nesse nível. A questão do sem acessórios e evitar intimidade, isso aqui eu acho relativo e também acho preconceituoso, mas é verdade, tá? Quando você. Autocontrole é tudo, exatamente. Quando eu falo de acessórios, estou falando de piercing, estou falando de adereços que chamem atenção demais, alargadores também. Se você usa, você está indo para uma entrevista, o normal é você não usar, tá? É você retirar, é você ir com a cara mais clean possível. É preconceito? É preconceito sim, tá? Mas é o que acontece em 90% dos casos. Então eu não posso chegar aqui para vocês e incentivar vocês a irem com os piercings e com os alargadores de vocês, porque eu vou estar atrapalhando a vida de vocês profissionalmente. É melhor tirar naquele dia específico do que a pessoa olhar para você, ver que você usa e já dar um passo atrás na ideia da tua contratação. Mas se você não, se você usa e isso te representa e você não quer ser limitado por pessoas preconceituosas, você não é obrigado a ficar naquela vaga. Tá? E outra, se você se sentir em algum momento da sua vida menosprezado, se sentir vítima de preconceito e de racismo durante uma entrevista, você tem os plenos direitos de processar. Tá? Dê um jeito de gravar, dê um jeito de ter alguma testemunha para que sirva como uma forma de você acusar essa empresa e leve adiante o processo. Beleza? E a questão de evitar intimidade. Evitar brincadeiras desnecessárias. Tem muita gente que é muito brincalhona, tá? Não vou mentir. Tem muita gente que do nada tá tirando brincadeira com pessoas que não conhece. E entrevista não é esse momento. Principalmente com o entrevistador, gente. Eu não peço para vocês sentirem isso em um quartel, tá? Se a pessoa te der abertura, tudo bem. Mas se não der, não é você que vai puxar. Beleza? E com os próprios outras pessoas que estão participando da entrevista também não fique puxando brincadeiras, não é momento para aquilo, tá? Aquelas são pessoas que estão competindo com você pela vaga. Enquanto você pode estar lidando com elas como comuns, como pessoas comuns no dia a dia, aquela pessoa pode estar procurando um motivo para te derrubar, para chamar atenção negativamente para você, tá? Então, vá consciente que você está competindo. Não é preciso você ir na cotovelada na pessoa, tá? Não é esse tipo de competição que eu tô falando. É só o mínimo de start possível para que você se toque onde é que você tá. Aqui tem mais algumas dicas sobre vestimenta, tá? Esse desenho aqui é muito preconceituoso, concordo total. Estereotipado, concordo total. Mas é uma forma didática de demonstração. Sobre como é que vocês vão se vestir durante a entrevista. Rapazes e moças, eu não vou nem fazer uma distinção. Ah, rapaz vai assim, moça vai assim. Não. Vocês, os dois gêneros, na verdade, não só os dois, os 50 mil gêneros e identificações sexuais que estiverem aí, não importa para esse momento, vocês vão sempre de sapato fechado, se tiver, caso não tenha uma sandália mais, como posso dizer, não que não seja uma chinela, tá? Vocês vão usar uma. Se tiver que usar uma sandália aberta, que seja uma sandália aberta legalzinha, que não pareça ser uma havaiana, tá? Calça jeans, sim. Ah, no meio da canela? Não. Calça jeans que cobre a perna toda, pelo amor de Deus, tá? E uma camisa. Camisa
ou com uma manga curta, ou com uma manga mediana, tá? Ou com uma manga longa e ponto. Os dois assim, tá? Os 3, 4, 5, 50, todos do mesmo jeito, beleza? Ah, Maurício, e brinco, e cordão, e bom, você não está indo para um desfile de moda, tá? Então você não precisa disso nesse exato momento. Ah, e para os rapazes, boné, pelo amor de Deus, cara. Eu não vou nem responder. Se tu quer ir para uma entrevista de boné, eu vou te dar um tabefe no pé do vidro. Ah, não, mas o boné me representa. Deixa no bolso, deixa em casa, não é momento disso, tá? Não precisa, não precisa. Não queira chamar atenção negativamente por vestimenta, tá? Porque isso é básico do básico do básico. Não vou falar de decote, não vou falar de maquiagem excessiva, isso não é necessário. Acho que eu vou me sentir machista se eu estiver falando sobre isso, porque eu não sou mulher, então eu não posso ficar dando opinião diretamente sobre essas coisas, mas camisa, se tiver a camisa de vocês, que seja sem estampas chamativas, não é blusa de time, tá? Pelo amor de Deus, usa aquela sua roupa normal, o mais normal possível. Ponto. Aí você já vai estar acertando 110%. Ah, Maurício, tá aí falando sobre barba e afins. Cara, barba basicamente é um, como eu posso dizer, eu ia chamar de adereço, mas não é um adereço. Barba é como. É porque hoje em dia barba é quase uma questão estética, tá? Então ninguém vai reclamar se você tiver barbudo durante uma entrevista. A não ser que você vá trabalhar com a parte alimentícia, tá? Você vai trabalhar com. Você está fazendo uma entrevista para trabalhar no fast food, para trabalhar com comida, aí você tem que ir o mais higiênico possível, ou seja, sem barba, tá? Sem barba, com cabelo cortado direitinho, unha cortada direitinha. Eu não quero ter que opinar sobre a unha de ninguém, mas para esse tipo de vaga, eles têm que prestar muito mais atenção nisso do que o normal. Então, realmente, o ideal aí é que você vá respeitando todos esses parâmetros de higiene. Corte sua unha também. Essa questão de, olha essa boneca, cara, olha o jeito que ela tá vestida. Ela tá vestida como, sei lá, como. Eu não sei nem definir isso. Dois engomadinhos. Você não precisa chegar nesse nível, tá? Basta que você não chame atenção negativamente. Então, lembrem-se da dica do tio Maurício. Sapato fechado, se tiver. Mulheres podem usar sapatilha, nesse caso, tá? Aquelas suas sapatilhas da moleca. Tem um nome de marca de sapato que é moleca, né? Enfim, calça, por favor, calça jeans que cubra a sua perna inteira. Aquelas do meio da canela, você não é nem o Luffy para usar calça no meio da canela, tá? E uma camisa sem estampa, ou com o mínimo de estampa possível que não seja de nenhum time. Ponto. Ah, Maurício, e se eu usar dread? Ah, Maurício, e se meu cabelo for extremamente volumoso? Bom, cabelo é cabelo, tá? Se você não se sentir mal em prender, sem problema. Se você se sentir, aconselho que você nem vá participar daquela entrevista, porque se ela cobra isso de você, você só vai se sentir vítima de preconceito lá. Melhor deixar isso de lado e ir para outra. Deixar de se infectar depois que conseguir a vaga. Pode ser. Pode ser. Tem muita gente que quando vai falar sobre vestimenta, entrevistas de trabalho, quer dar palpite sobre maquiagem de mulheres. Cara, eu não dou palpite, não falo sobre. Acho que todo mundo tem a métrica da balança do bom senso entre você estar parecendo uma pessoa normal com rímel, com batom, e está parecendo um patati e patatá. Então, pelo amor de Deus, né? Não é necessário eu comentar sobre isso. Mas vá clean, vá tranquilo, vá como se você fosse para algum compromisso que você tem que ir engomadinho e pronto, tá? E o seu engomadinho são de acordo com as roupas que você tem. Você não vai comprar uma roupa para participar de uma entrevista, beleza? Porque aí você já vai começar a entrevista com prejuízo e vai que tudo fica para vaga, né? Vai ter que pagar a roupa, pô. E não precisa ser uma camisa social, tá? Não falei em nenhum momento que precisa ser uma camisa social. Se tiver, ótimo. Se não tiver, vai com uma blusa comum, só que sem as estampas. Pronto. Aí a gente já vai para o outro momento da aula que eu tinha prometido. Falei de entrevistas e agora a gente vai falar sobre dinâmicas, tá? O que é que são as dinâmicas? Dinâmicas são meios que facilitam seleções massivas, ou seja, com muitas pessoas, tá? A mesma vaga. Então, digamos que é uma forma de você fazer uma seleção com 50, 40, 70 pessoas de forma mais prática, melhor do que se você tivesse fazendo de um por um. Se você tivesse selecionando de um por um, você teria esse trabalho bem maior,
tá? E essas dinâmicas são úteis porque elas destacam mais fácil quem tem boa desenvoltura e quem não tem. Fica muito na cara quando você aplica uma dinâmica, quem tem capacidade de passar e de ser comunicativo e quem não tem. Tem sempre o cara que não fala nada e o cara que fala quase todas as horas que é necessário. Tá? Existem vários modelos de dinâmica, bem como de atividades que podem ser impostas para você. Portanto, esteja preparado para tudo. De novo, a questão do preparo, né, gente? Se você saiu de casa para participar de uma entrevista, vá ciente que pode cair uma bomba, que pode ter gente reclamando, pode ter gente brigando com você. Tudo isso fazendo parte da própria entrevista que você está fazendo. Então, vá ciente das possibilidades. Vá com o coração aberto, porque pode acontecer de tudo lá. Certo? De tudo mesmo. Então, aqui tem alguns exemplos de dinâmicas. Depois eu falo sobre o motivo de eu dar essa ênfase para de tudo, tá? Que eu já participei de algumas entrevistas que só Jesus na causa. Aqui tem alguns exemplos de dinâmicas, tem as projeções de futuro. Então, o entrevistador pode perguntar. Alguém habilitou o áudio aí? O entrevistador pode perguntar para você como é que você se vê no futuro, daqui a 5, 10, 15 anos, tentando projetar e ver se você enxerga a empresa nesse intervalo de tempo. Tá? O objetivo desse tipo de dinâmica é saber se você coloca a empresa no seu futuro. Um dos principais objetivos é esse. Ver se você tem alguma predisposição, porque tem gente que responde assim, essa pergunta. Oh, como eu me vejo daqui a 10 anos? Bom, eu me vejo com um carro, com uma casa e só. Às vezes tem gente que só responde isso. Eu ia pegar um que me respondeu só isso, eu fiquei olhando assim para ele, ô meu filho, me ajude a te ajudar, meu filho, pelo amor de Deus, cara. Porque, assim, nada contra os teus sonhos, se eles forem, como posso dizer, tão simples assim, nada contra. Honestamente, nada contra. Só que, pro entrevistador vai parecer que é uma coisa vaga. Vai parecer que os teus objetivos são só meramente financeiros, são só coisas mais da carne, coisas mais. Eu tenho outro termo para isso. Coisas mais consumistas. Então, não queiram parecer isso na entrevista, não queiram parecer vazios respondendo isso. Como responder isso? Como responder caso isso aconteça? Você pode responder que o seu objetivo é construir um patrimônio, é trabalhar, crescer profissionalmente, depois buscar mais qualificação profissional voltada para a área, se especializar mais, a servir, aliás, trabalhar naquela empresa que você está se candidatando naquele momento e se qualificar ainda nela, crescer na própria empresa, caso ela dê oportunidade. Se você coloca a própria empresa dentro dessa tua resposta, chama atenção positivamente, tá? Não estou falando de ficar puxando o saco, estou falando de só ser malemolente nesse exato momento. De novo, a questão da malemolência argentina. Pode ter algum desafio em grupo ou individual, de chegar a uma proposta para você como um indivíduo durante a entrevista, ou para geral, para 50, 60 pessoas. Olha, vocês vão aqui tentar vender alguma coisa, tá? Vocês vão montar uma loja aqui agora, vão começar a conversar entre si, vão ver quem é que vai ser cada um dos gestores e tal. Pode chegar com tipo algum acidente catastrófico, dizer como é que vocês sobreviveriam. Tudo isso é possibilidade dos desafios em grupo. E o que que você vai fazer aqui para se destacar? Você vai tentar falar o máximo possível, tá? Quando for necessário, não tomando a vez dos outros, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou indicando para vocês. Você vai ter esse destaque falando e com as ideias mais plausíveis, tá? Para trabalhar bem nessa dinâmica, você tem que entender a proposta e tentar dar soluções dentro daquela proposta. Não adianta você dar ideias maravilhosas que não sirvam para aquele momento, assim como também não adianta você ficar calado igual um pão, tá? O ideal é falar e tentar dar boas ideias. É assim que a gente consegue se destacar nesse tipo de dinâmica. Tem um outro tipo aqui que são de perguntas, tá? Que são coisas mais generalistas, que o entrevistador pode perguntar alguma coisa para geral e você vai ter que responder diante das outras pessoas. Perguntar que tipo de animal você se espelha ou tem algo parecido com você. Perguntar que personalidade famosa você seria. Perguntar 5 defeitos, 5 qualidades, 3 defeitos, 3 qualidades. Que de fato são perguntas, tá? E que se você não responde, ou a forma como você responde, o carinha tá lá anotando alguma coisa assim, opa, esse aqui respondeu isso aqui assim, 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 assim. Parece alguma coisa bem vaga, mas tem um motivo para você
responder isso. Tem uma psicologia por trás de a pessoa te perguntar esse tipo de coisa, tá? E qual que é? Para os animais, quando eu pergunto para você, que animal você seria no reino animal? E você me responde um animal avulso qualquer pela qualidade do animal, você está respondendo errado. Se você, eu vou ser um tubarão porque um tubarão é um predador absoluto. Eu vou ser um leão porque o leão é o rei da selva. Eu vou ser um dragão de Komodo porque o dragão de Komodo é ruim. Eu vou ser uma formiga porque formiga trabalha. Você está procurando a qualidade no animal, tá? Aqui é para ser o reverso. É para você colocar um animal que tem uma qualidade que você tem. Eu posso ser, não sei. Aí o animal pode ser bem avulso, tá, gente? Eu posso ser um urso porque um urso o urso é como eu. O urso é estrategista, o urso se planeja, fica em uma área específica onde ele tenta dominar aquela área diretamente, mas principalmente ele quer buscar controle, tá? O objetivo do urso é essa busca por controle. Gente, eu vou só fechar aqui a janela porque eu tenho um vizinho marceneiro que ele liga essa maquita o dia todo, só um minuto. Esse meu vizinho eu apelidei carinhosamente de corno da Maquita, tá? Porque todo dia que eu tô dando aula, ele liga essa Maquita e vai serrar. Só deve ser o chifre dele, de tanto que cresce. E eu não estou falando nada que não é friendly family, tá bom? É porque isso é muito irritante mesmo. Muito irritante mesmo. Todo dia o cara liga esse negócio, velho. Todo dia ele tem uma coisa pra serrar. Meu Deus do céu, cara. Enfim, vamos seguir aqui. O animal, você diz o animal de acordo com a sua qualidade. Você não vai procurar uma qualidade no animal. Você vai pensar em uma sua e pensar em um animal que tenha. Eu sou, sei lá, estrategista. Eu cito o exemplo do urso. Eu sou persuasivo. Eu posso dizer que eu sou um gato, tá? Porque não tem um animal mais persuasivo que um gato. As personalidades famosas que podem acabar aparecendo, podem acabar te perguntando, que pessoa no mundo você se espelha e afins. Não é exatamente essa lógica, não vai pensar na pessoa, você vai pensar no que ela faz. Aqui você vai citar alguém que realmente seja relevante no mundo, então alguém que trabalhe com filantropia, alguém que trabalha com caridade. Você não vai citar um exemplo tipo MC Pose ou alguma coisa assim, porque o cara é legal, porque o cara é divertido, é maneiro, é memeiro. Não, você vai procurar alguém relevante, tá, gente? Isso aqui não é hora de fazer gracinha, pelo amor de Deus. Aí o cara cita o Batman. Se você conseguir explicar bem, pode até ser, tá? Aí você vai citar o Bill Gates por quê? Porque ele é rico? Porque o Bill Gates nunca fez nada de bom. Honestamente, o cara construiu o império dele em cima de roubo de ideia alheia. Aquele velho safado. Mas eu tô brincando, tá, Major? Se você se espelha no Bill Gates, sem problema nenhum. E os defeitos e qualidade, gente, isso daqui é um dos que mais diz sobre você. Porque se você tem dificuldade para responder defeito e qualidade, obviamente você não se conhece, tá? Se possível, pense em hoje ou pense em breve, tá? Em um curto período de tempo, três defeitos, três qualidades suas que vocês poderiam responder em qualquer momento, tá? Se eu perguntasse hoje, me cite aí três defeitos, três qualidades. Eu sei que alguns conseguiriam responder, mas eu sei também que muitos teriam essa dificuldade. Então, já vão pensando de agora. E outra, defeitos e qualidades polidas, tá? Como assim polidas? Aqui você não precisa ser honesto, tá? E aqui você também não precisa mentir. É uma métrica assim bem tênue, tá? Não precisa ser honesto e não precisa mentir. Ou seja, aqui você não precisa dizer, eu sou preguiçoso, eu sou barraqueiro, eu sou, sei lá, quando eu tô pistola, eu dou socão na cara de todo mundo. Não, pelo amor de Deus, se você tem esse defeito de verdade, vá procurar ajuda, tá? Isso aqui não é legal, não. Grosseria não é uma coisa bonita. Aqui você vai procurar alguma coisa que não chame atenção negativamente e também você vai dizer que você está tentando melhorar. Eu sou um pouco ansioso, mas já estou buscando melhorar esse meu lado.
Vamos pular essa parte, eu preciso desse emprego. Eu vejo muita gente que responde isso. Não posso falar isso não. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Enfim, ó, o pessoal de edição de vídeos, tá? É o Chris Elton que está como host, beleza? Não sou o host hoje. Aí, se vocês ficarem no limbo, não é minha culpa, tá bom? Lembre de colocar o nome do módulo. Edição de vídeos aí é só aguardar que ele vai colocar vocês em sala. Pronto. Então aqui se você tiver que falar algum defeito, como ansiedade, como inseguro, como alguma coisa do gênero, você já vai dizendo que não, eu tenho isso, mas estou buscando melhorar, estou fazendo acompanhamento. Você está fazendo acompanhamento? Não. Mas diga que tá, porque é melhor do que você aparentar algo negativo naquele momento. Não é momento de aparentar nada de ruim, tá bom? E as qualidades, se eu disse que esse aqui você não precisa ser honesto, esse aqui você não precisa mentir. Se você não é proativo, se você não tem capacidade de comunicação em grupo, se você não é dinâmico, se você não é comunicativo, se você não é persuasivo, não diga que é, não diga que é. Você tem qualidade sim, cara. É só pensar nas suas, tá? Você não precisa pensar numa lista de qualidades que todo mundo diz que tem em entrevista e fazer dela o seu manual. Não é assim que funciona. Não precisa disso, tá bom? Então, se avalie, veja quais são as suas, o que pelo menos o que você considera como qualidade. Tá com dúvida? Pergunta para tua mãe que ela sabe as tuas qualidades tudinha. Ela vai responder mais fácil os defeitos, mas ela sabe as tuas qualidades tudinha. No meu caso, se eu tivesse que responder, dizer que é pontual e no primeiro dia chegar atrasado, exatamente. Esse daí é o full troll. Mas, no meu caso, se eu tivesse que dizer minhas qualidades, eu sou extremamente profissional, eu sou até meio idiota de tão profissional. Eu não sou organizado, mas eu sei ser. Eu não sou organizado na minha vida pessoal, mas na vida profissional eu sou. Preguiçoso, que seria a resposta da minha mãe. Nossa, aí também já te quebraria. E eu sou muito tecnicista. Quando eu tenho que fazer alguma. Aliás, substituir o tecnicista por. Eu aprendo rápido, tá? Ontem eu vi um bom exemplo disso. Achei até estranho. Que eu assisti 3 episódios. Eu coloquei na Netflix que eu não tava tinha nada para fazer, sabe? Eu tinha acabado de fazer tudo que eu precisava. Eu tinha jogado meus joguinhos, já estava no momento do extremo ócio. Que você fica procurando na Netflix alguma coisa para assistir. Pode ser qualquer besteira. A pessoa vai procurando. Aí eu já estava na aba dos documentários, né? Eu já tinha descido do começo até o final. Aí eu cheguei nos documentários. Aí tinha um sobre grandes felinos nos Estados Unidos, como a legislação dos Estados Unidos sobre grandes felinos, sobre leões, tigres e afins. E eu dei play porque eu pensei que era um filme, né? E já estava com 40 minutos. Aí eu, realmente é um filme. Nesse exato momento eu pensei, realmente é um filme. E aí aparece, próximo episódio, meu Deus. Meu Deus do céu. E eu assisti 3 episódios disso, assim, sem querer, total, jogando meu TFT no celular. Avulso, avulso. E só de ouvir, eu não estava prestando atenção, mas só de ouvir, eu vi que nos Estados Unidos a legislação é de, acho que 2003, sobre grandes felinos. Antes disso não existia, então caso você quisesse ter um, você poderia comprar um de qualquer origem, ou obter um de qualquer origem e criar no seu quintal. Você poderia ter um leão no seu quintal, um tigre no seu quintal, tá? E caso eles se reproduzissem, tá? Você não poderia comprar um outro, mas se eles se reproduzissem, você tem o direito de ter esses outros animais. Então, desde os anos acho que desde os anos 70, que é muito comum nos Estados Unidos terem, não circos, mas zoológicos particulares, de pessoas que resolveram criar seus próprios animais e agora mostrar ao público. Especificamente dessa série tem algumas informações sobre 3 carinhas, que um é um cara que ele é bem excêntrico e tem 230 leões, tigres, ligres, panteras negras, linces e afins em casa. Ele tem 230, tá? E tem outro que tem um santuário com 100, 150. Eles propõem o próprio acasalamento entre espécies para ter animais diferentes. Tem até algumas mutações que um leão e um tigre sofrem quando eles acasalam, que a junção dos dois cria um animal estupidamente grande que vive mais ou menos uns 3 anos, sendo que era para ele viver uns 25, tá? E é um animal que chega até 3,50 metros de altura. Já viu um leão com 3,50 metros de altura? A cabeça do bicho é desse tamanho.
E eu aprendi tudo isso com 3 episódios assistindo TFT. Então, realmente, eu tenho essa capacidade de aprender muito fácil. E eu armazeno muita informação. Desnecessário? Desnecessário. Mas é bem legal. Só TFT ensina bastante coisa também. E só mais um adendo sobre tigres. Teve um caso, acho que foi em 2002, 2003, de um desses caras que tinha uma micro fazendinha de grandes felinos, que ele não tinha mais como alimentar os tigres, porque um leão, acho que ele come em média 25 quilos de carne por dia. Ele não tinha mais. Que horas acaba? Acaba já já, meu bom. Acaba daqui a pouco. Acaba depois da dinâmica. Como ele não tinha mais como alimentar, ele soltou os animais. Soltou na cidade dele 23 tigres, leões, leopardos e panteras. Só soltou, tipo, vamos. E os bichos saíram correndo atrás do povo. Pois é, mataram todos. Dos 23, só saiu um vivo. Só um deles saiu vivo. O restante, nem para soltar no mato. Soltou na. Ele soltou para comer o povo, gente. Não tinha comida, tem gente aí, pô. Só que não chegaram a devorar ninguém. Ou seja, o pessoal que quer morar nos Estados Unidos saiba que seu vizinho pode ter um leão e você não faz a menor ideia. Então, sobre questionários e problemas técnicos, aqui é um outro exemplo, tá? De dinâmica, e é um problema para você resolver, mas é um problema técnico. Então, se você vai trabalhar como auxiliar administrativo, aqui pode ser que seja te proposto que você organize arquivos, que você é, performe como alguém que está trabalhando com atendimento. Se é para trabalhar com atendimento, então vamos fazer a dinâmica para você atender alguém, tá? Se você quer trabalhar como alguém voltado mais para a tecnologia da informação, podem te dar um computador para você formatar, um programa para você começar a criar ou então entender como é que ele funciona, tá? E aí são problemas técnicos para a área que você escolheu atuar, beleza? E por último aqui, a nossa própria dinâmica, tá? Porque a gente vai ter vai ser possível sim fazer, e é só vocês comprarem a ideia e participarem, tá? Se todo mundo participar, se todo mundo resolver isso aqui cedo, a gente ainda acaba a aula cedo. Agora, se vocês demorarem a ficar empolgando, aí a gente vai ter que dar uma esticadinha até 10h30 mesmo. Como é que ela vai ser? Vocês vão imaginar que vocês estão em um voo com destino ao Japão. Olha só que maravilha, vamos visitar a terra do Goku. E a viagem é naturalmente bem longa, tá? Não vou mentir, a viagem deve ser umas 28 horas mais ou menos. Mas com menos da metade do tempo de rota, o avião sofre uma pane mecânica e cai. Um dos motores, pá, yeah! E você que está sentado do lado daquela asa, você só olha aquele negócio e fica pensando, Jesus, acho que eu não vi o suficiente, morrerei. E aí, muitas vidas são perdidas na queda, né? Mas você e os demais alunos online nesse exato momento, então você e mais umas 10 pessoas sobrevivem à queda do avião no meio de uma floresta à noite, tá? Bem específico? Bem específico. As próximas atitudes podem ser determinantes na sobrevivência do grupo. Sabendo que, agora dicas, né? Sabendo que é que é que, isso aqui está escrito errado e eu tenho toque. Pronto. Tinha 2 i ali desnecessário. Sabendo que os escombros do avião estão aparentemente espalhados, ou seja, você não está necessariamente do lado de todos os escombros, tá? E que alguns dos alunos estão feridos, então, por mais que você sobreviveu, você não sobreviveu ileso. Quais seriam os planos, ações e estratégias do grupo para sobreviver dessa situação? Eu quero que vocês me listem pelo menos 5 passos ou pelo menos uma ordem de 5 ações que vocês tomariam em grupo para resolver esse problema, tá? Agora que a minha maratona de Bear Grylls vai ser utilizada. Cara, eu assisti, acho que a primeira temporada todinha daquele cara. Eu quitei no dia que ele tava tomando o próprio xixi dele no couro de uma cobra e veio uma abelha e picou a cara dele e ele quase morreu. Eu quitei naquela. Eu fiquei muito... Mano, tu consegue fazer porra de coisa? Uma abelha vai te matar, uma abelha! Enfim. Não, mas podem Porra, começar, mas a tá? abelha mata mais que tubarão, mano. Não, mas é porque o povo se mete nas comédias das bichinhas também, né? O tubarão tá lá na dele, nadando e comendo coisas. Pessoal, vocês podem... Eu vou pausar a gravação, né? Porque geralmente tem muita gente falando.